Eu quero falar aqui agora sobre um tema muito interessante, que é sobre perfeição. Você sabe qual é a diferença entre perfeição e não cometer nenhum pecado? Parece que é a mesma coisa, não é? Mas não é. A diferença é muito grande. O que acontece é que hoje nós temos aquela ideia de que perfeição está atrelado a uma pessoa que não comete nenhum tipo de pecado. E não é verdade. Em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 9, diz que ele, Jesus, ele foi aperfeiçoado. E tendo sido aperfeiçoado, ele se tornou o autor da nossa salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Jesus foi aperfeiçoado? Foi. O que acontece é que a palavra aperfeiçoado, ou perfeito no grego, é teleio, que significa completo, maduro, que conseguiu atingir a completude, o seu objetivo. Né? Então, a palavra perfeito ali não tem nada a ver com pecado. Jesus ele não era perfeito, ele foi aperfeiçoado, mas isso não significa que Jesus tinha pecado. O que significa é que Jesus teve que crescer em estatura, graça e conhecimento. Quando Jesus ele cresce em estatura, graça e conhecimento, essa fase que ele passa é a fase de aperfeiçoamento. Quando ele atinge a perfeição, ou seja, a estrutura completa, então ele passa a ser o autor da nossa salvação para todos os que lhe obedecem. E é por isso que lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 48, Jesus ele não vê problema nenhum em dizer: sedes perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Então, a perfeição ela está intrinsecamente ligada à maturidade. Por exemplo, o contexto imediato de Mateus 5,48 está falando sobre misericórdia, amar os inimigos, não ser como um publicano. Então, você pode muito bem ser uma pessoa que comete pecado, até porque João fala, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e nele não está a verdade. Mas você pode perfeitamente usar de misericórdia com os necessitados, com os pobres. Você pode perfeitamente perdoar um inimigo. Você pode perfeitamente ser uma pessoa que age com piedade. Isso é ser perfeito. Ser perfeito nada mais é do que você seguir os passos dele. Né? Ser perfeito nada mais é do que você andar como ele andou. Lá em 1 João, no capítulo 2, versículos 5 e 6, João ele diz que todo aquele que o amor, quando a pessoa guarda a palavra dele, o amor está verdadeiramente aperfeiçoado nele. E nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que se diz estar nele deve andar como ele andou. Então o que João está querendo dizer? Jesus não, João. Que todo aquele que guarda a sua palavra, verdadeiramente o amor de Deus e a perfeição ali está atrelado ao amor. Tá? Quando você ama verdadeiramente, isto significa que o amor estará aperfeiçoado em você. E como que eu sei que o amor estará aperfeiçoado em mim? Quando eu guardo a palavra dele e ando como ele andou. Aquele que se diz estar nele deve andar como ele andou. 1 João capítulo 2, verso 6. Então, as pessoas que andam como Jesus andou, que guarda verdadeiramente a sua palavra, então, com efeito, o amor está aperfeiçoado nele. Existe um perfeito amor. Por isso que lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 17, diz que segundo ele nós somos neste mundo. O que Deus é? Deus é amor. Mas isso acontece, no próprio verso diz isso na parte A, que o amor está nessa pessoa aperfeiçoada.
Então há uma diferença muito grande entre você ser perfeito, e essa perfeição está ligada à praticidade do amor, e você não cometer mais pecado. O não cometer pecado está ligado à glorificação do corpo, que é o que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Eis que vos digo o mistério, nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal seja revestido de imortalidade, porque quando isto que é corruptível ser revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal ser revestido de imortalidade, cumpre-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó Hades, a tua vitória? Ou seja, a glorificação do corpo, aí sim é o momento em que você não peca mais. Quando o corruptível, a carne, ela se revestirá de uma incorruptibilidade. Quando o que é mortal se revestir de imortalidade, é a transformação do corpo. A glorificação, sim, é um momento em que você não peca mais. Agora, a perfeição não. Biblicamente falando, perfeição está atrelado a um amor que te envolve de tal forma a ponto de você ser aperfeiçoado nele e andar como ele andou. Agora, a glorificação não. A glorificação é um estágio em que você não peca mais. Ok? Fique nessa meditação e passe a acreditar que você pode ser sim com uma maturidade suficiente a ponto de andar como Jesus andou. Não é à toa que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então você pode se andar como imitador, apesar de que isso foi um mandamento dele. Ah, isso é muito fácil, né? Não, não é fácil. Mas você primeiro tem que crer, né? Crer no que está escrito. Então, a partir do momento quando Jesus fala, né? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, isso prova que nós podemos perdoar perfeitamente aquela pessoa. E Deus, desta mesma forma, vai nos perdoar perfeitamente. Aí você fala, mas isso aí é só Jesus. Não, mas aí Jesus fala lá naquele sermão do monte, Mateus capítulo 5, né? Que agindo dessa forma, nós seremos, então, filhos do Altíssimo. Seja um filho do Altíssimo. Ame como Jesus te ama. Seja aperfeiçoado em amor. E depois medita em João capítulo 17 e você vai ver que isso não é impossível. Afinal de contas, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Fique na paz do Senhor Jesus e ame. Ame, que amar não faz mal a ninguém.